Pessoal, então como que vai funcionar essa parte da liquidação? Ela é muito extensa, ela é extremamente extensa, na verdade. Então, eu vou desdobrar ela em duas aulas, só que na aula da sexta-feira da semana que vem, a gente precisa, para ficar com o plano de ensino em cima da risca, a gente precisa entrar na fase de execução. Então, excepcionalmente, aquela aula reservada para as atividades e tudo mais, ela vai ser utilizada para fazer o trabalho, para encerrar essa parte de liquidação. Então, já estou avisando que na semana que vem, excepcionalmente, nós teremos aulas na quarta e na sexta. Na quarta, a gente encerra a liquidação, que a gente está começando agora, e na sexta, a gente começa a parte de execução. Começa e termina, se tudo correr bem, a parte de execução. E, assim, para que vocês não fiquem com peso na consciência, mesmo que eu já tivesse começado a aula com liquidação, não daria tempo mesmo. Liquidação é um tema, não é polêmico, mas ele é um tema que surge algumas dúvidas e que nós precisamos de analisá-lo com cuidado. Então, pessoal, a liquidação de sentença, ela é algo que tira o sono do advogado. Por que ela é? Porque ela está exatamente entre a fase de conhecimento e a fase de execução. A liquidação de sentença, eu vou fazer igual eu fiz na aula ontem. Eu vou destacar esse ponto aqui. Só tirar, para mim aparece um. Eu vou destacar esse ponto aqui, que ele reflete bem aquilo que traz a liquidação. A liquidação de sentença, ela nada mais é do que trazer uma quantificação da decisão proferida. Noutras palavras, seria o quê? A sentença, ela demonstra, ressalta, destaca, como está escrito aí, o direito. Na sentença tem a obrigação de pagar hora extra. Ok, na sentença, então, declarou-se o direito e na liquidação eu pego aquele direito declarado e eu atribuo o valor. Então, na fase de liquidação, eu ponho o valor que aquela obrigação vai ter ao ser preenchida. Então, eu tenho aqui passou aqui o slide. Eu tenho aqui esse seguinte esqueminha. Considerem esse retângulo e considerem o P sendo o problema e o S sendo a solução. Eu tenho um problema e eu tenho uma solução. E as partes não conseguem resolver essa situação sem a intervenção do Estado. Então, eu tenho nesse retângulo aqui o caminho a ser percorrido do problema à solução. Esse caminho, ele é o chamado processo. Então, aqui eu tenho a fase de conhecimento, aqui eu tenho a fase de liquidação e aqui eu tenho a fase de execução. O processo, ele é o mesmo? O processo, ele é o mesmo. Quando eu tenho o arquivamento, eu vou arquivar só a fase de conhecimento? Não. Eu vou arquivar só a fase de liquidação? Não. Eu vou arquivar só a fase de execução? Não. Eu vou arquivar todo o processo. Então, aqui começam a surgir as discussões sobre qual seria a natureza jurídica dessa fase do processo, dessa liquidação. Por que existe essa divergência? Porque para alguns autores, a fase de liquidação, ela exerce exclusivamente a função de preparar para um julgamento, para uma execução, desculpa. Restringe a fase de liquidação a meramente falar a sentença faz tanto, a sentença deu tanto, a liquidação gerou tanto, vou executar. Só que, a bem da verdade, eu entendo, segundo o professor Leone Pereira e segundo o professor Carlos Henrique Bezerra Leite, que teria a fase de liquidação... Professor, Oi? só uma pergunta.
Nessa fase aí de arquivamento, é só na parte inicial ou eu posso arquivar em qualquer momento, nessas 3 fases aí? Via de regra, o processo ele será arquivado ou pela integral execução ou pela desídia da parte. Então, se for pelo cumprimento, você Só só o autor arquiva. que pode arquivar, né? Oi? Só a pessoa que propôs a ação que pode arquivar, né? Pode desistir Não. do. Quem arquiva, na verdade, é o magistrado. Eu tenho o arquivamento sanção, que é pela falta de prática dos atos processuais, e eu tenho o arquivamento pelo cumprimento. Qualquer uma dessas duas formas, quem determina o arquivamento é o próprio magistrado. Ah, tá, entendi. Beleza. Entendeu? Não, Entendi, beleza. entendi. Aí, pessoal, o que eu estava dizendo para vocês é que eu entendo que, além de somente preparar para uma futura execução, essa fase de liquidação, ela pode sim constituir direitos. Professor, me dá um exemplo. Vamos pensar a situação em que o empregado trabalhou por 2 anos, sem registro, sem receber salário, sem receber nada. E ele teve o vínculo de trabalho reconhecido. Só que, ao invés de já declarar a profissão, o salário e tudo mais, o magistrado ele chama um perito ou ele pede para as partes apresentarem, na fase de liquidação, qual seria o cargo e qual seria o salário. Isso não é somente preparar, isso é complementar, é constituir um direito e integrar essa situação ao comando decisório. Então, muito além do que somente preparar, que não comportaria nada fora do que já estava na sentença, é muito maior a fase de liquidação do que somente isso. Então, na fase de liquidação, eu posso trazer fatos que alterariam o julgamento? Não, não poderia fazer isso, em nome da coisa julgada material. Mas na fase de liquidação, eu posso trazer entendimentos não, eu posso trazer documentos que clareiam, que aclareiam ainda mais a sentença? Posso. O que não me é permitido é rediscutir o mérito. Aqui eu somente vou tornar claro o comando decisório. Mas tornar claro pode implicar na participação de um terceiro e ele vai, além de quantificar, ele vai identificar as obrigações contidas na decisão. Então, assim, eu tenho fase de liquidação que somente prepara para execução? Tenho. Mas eu também tenho fase de liquidação que, além de preparar, ela constitui o direito. Então, é por essas causas em que eu não apenas faço essa preparação, é que eu acho restritivo demais colocar a fase de liquidação como meramente uma fase preparatória. Fica aqui consignado a minha divergência quanto a esse entendimento. Aqui, na fase de liquidação, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo tornar o título exequível. E como que eu farei isso? Eu farei isso, primeiro, demonstrando a certeza de uma obrigação, a liquidez de uma obrigação e, propriamente, a exigibilidade de uma obrigação. A certeza seria o comando decisório. Foi deferido o pagamento a título de horas extras, de 48 horas extras. Ok, isso é a certeza. Eu tenho uma decisão em que me foi deferido o pagamento de 48 horas extras. Show. E o que seria a liquidez? Determina-se o pagamento referente a 48 horas extras no período contratado no valor de R$ 4.000. Então, eu tenho a certeza, que é o direito, eu tenho a liquidez, que é o valor, me falta a exigibilidade. A exigibilidade seria: homologa-se os cálculos apresentados a título de hora extra, a título de 48 horas extra, no valor de tantos R$ 1.000, a serem pagos pela parte exequenda no prazo tal. Pronto. Eu tenho a certeza, que é o comando decisório,
eu tenho a liquidez, que é a quantificação do valor, e eu tenho a exigibilidade do título determinada através da homologação daqueles cálculos apresentados. Ou seja, em toda liquidação, eu tenho cumulativamente esses dois itens. Eu tenho uma inadimplemência, um inadimplemento, e eu tenho um título executivo judicial ou extrajudicial. Sempre eu terei esses dois requisitos. Sempre. E esses dois requisitos somente poderão ensejar uma execução quando eles preencherem essas três características aqui. Pessoal, até aqui, alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Professor, eu só não consegui entender muito bem essa parte da natureza constitutivo. A natureza constitutiva. Aqui, pensa o seguinte, pensa que eu entrei com uma ação e eu ganhei as horas extras de todo o período contratado. Só que eu não tinha uma quantidade fixa. Eu preciso, por exemplo, de pegar mês a mês para poder apresentar o cálculo, para poder executar no futuro. O que vai acontecer? O juiz vai abrir o prazo para as partes olharem todo o período contratado. Nessa análise, eu tenho 2 horas na segunda, 3 horas na terça, 4 horas na sexta, aí na outra terça mais 2. Então, constituir. Primeiro, eu vou pegar as horas extras de todo o período e vou chegar ao número final. Então, eu constituí. Porque na decisão, o que tinha? A obrigação de pagar hora extra. Mas essa obrigação, ela não estava demonstrada de uma forma correta. Era um comando vago. Então, essa constituição foi decidido que tem direito às horas extras? Foi. Mas qual a quantidade? Não sei. Então, na fase de liquidação, eu junto todo o período contratado e chego ao número de horas extras. A partir desse número, eu tenho a possibilidade de quantificar a obrigação. Então, essa natureza constitutivo e integrativo é a possibilidade de, na fase de liquidação, eu trazer ao processo condições que tornem mais claro o comando da sentença. Ficou mais tranquilo ou ainda não ficou claro? Então, beleza. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Aqui, pessoal, quando a gente fala da natureza jurídica, nós precisamos entender isso daqui. E quando eu falo isso, eu não estou tentando ser vago. Eu não estou tentando ser vago. Por que está escrito assim? Por conta disso daqui. Eu tenho a fase de conhecimento, acabou ela, eu tenho a fase de liquidação, e acabou ela, eu tenho a fase de execução. Então, são fases que estão integradas, são fases que serão analisadas, na verdade, em conjunto, porque compõem o mesmo processo. Acontece que, quando a sentença não for líquida, eu preciso, antes de executar, torná-la líquida. Seria esse o ponto da liquidação de sentença. Aí vem aquelas discussões de que se seria uma ação autônoma, de que se seria um procedimento complementar, que seria uma fase preparatória, que seria uma fase declaratória e que seria a fase constitutiva e integrativa. Uma ação autônoma, ela não é. E ela não é por quê? Porque a autonomia iria conferir a ela a possibilidade de acontecer com ou sem o processo de conhecimento. E isso não é. Então, entre as fases do processo, não existe uma autonomia. E querem que eu prove por quê? Pensem na coisa julgada material. Se houvesse autonomia, na fase de liquidação eu poderia modificar o julgado.
e eu não vou poder fazê-lo. Então, não há uma autonomia entre as fases do processo. É um procedimento complementar? Também não. Ele não complementa. Se eu fosse reconhecer o comando complementar, é preferível aceitar o comando preparatório. Porque o comando complementar, ele te dá a intenção de que a decisão ela não comporta tudo e eu preciso concluí-la na fase de liquidação. E não é isso que acontece. Então, a função complementar, não, ela pode assumir. Quando que ela faria o complemento? Naquele exemplo que eu dei, que eu não tenho a quantidade de horas extras e eu não tenho como calcular assim as horas extras. Então, dessa maneira, o que, que vai acontecer? Eu vou calcular as horas extras para depois calcular o valor devido a título de hora extra. Mas só que isso é um complemento? Se for olhar a grosso modo, sim. Mas toda ação, toda liquidação, ela tem essa função de complementar? Não. Muitas das vezes, essa liquidação, ela tem a função somente de quantificar a obrigação devida. Somente isso. A função preparatória. A via de regra, eu posso até reconhecer que assume essa feição. Mas é para as exceções que eu não posso garantir que isso engloba todas as possibilidades. Porque a fase preparatória tem uma decisão, essa decisão não está líquida, preciso liquidar para executar. Isso é uma fase preparatória. Mas vamos pensar o seguinte, para poder calcular, eu preciso de um documento que esteja na posse do reclamado. Professor, qual seria esse documento? Que seja um acordo individual que não foi trazido ao processo. Então, isso recai uma obrigação para o reclamado, para o o executado, para que ele apresente determinado documento sob pena de reputar verdadeiro o cálculo trazido pelo reclamante, pelo exequente. Então, nessa hipótese aqui, quando ele traz esse comando para o processo, o que ele está fazendo? Ele está deixando de simplesmente preparar e ele está integrando uma informação. Então, para esses casos, é que eu preciso reconhecer uma figura constitutiva e integrativa. Eu costumo falar que a terminologia mais correta para essa fase de liquidação seria uma fase constitutiva e ou preparatória, porque aí sim eu englobaria todas as características para essa fase de liquidação. Ela prepara, mas ela também pode constituir. Então, se ela prepara e pode constituir, nada mais natural do que ter essas duas características. E a outra função, que pode ser encontrada em doutrinas, é a função declaratória, que é somente declarar o valor devido. Não declara. Isso não é declarável. O que acontece com o valor devido é que, após as impugnações, ele vai ser homologado, então reconhece. Essa declaração, ela implica que não haveria possibilidade, por exemplo, dos embargos à execução, o que não é verdade. Então, de todas essas características, de todas essas funções atribuíveis à fase de liquidação, eu, particularmente, entendo essa mais completa e gostaria de, num futuro, poder escrever e criar e ser aceito doutrinariamente a fusão dessas duas características, que é a que eu entendo ser a mais adequada, a mais ajustada, a mais correta para a fase que nós enfrentaremos. Pessoal, perguntas? Sem perguntas? Ótimo. Quanto ao amparo legal, vamos aqui na CLT, lá no artigo 879.
O artigo 879, ele fala o seguinte: sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á previamente a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. Aqui, então, a CLT, ele me traz os 3 tipos de liquidação que eu admito no processo do trabalho. É importante a gente falar que talvez na Justiça do Trabalho isso seja reconhecido como uma fase preparatória, porque na CLT esse comando ele está onde? Ele está junto com a execução. Então, talvez seja nesse sentido que eu atribua equivocadamente a característica de somente ser uma fase preparatória. Lido a CLT, vamos lá no 509. O CPC, por sua vez, ele abre um capítulo exclusivamente para a liquidação de sentença. E esse capítulo, ele é perfeitamente compatível com os princípios trabalhistas. Então, por essa razão, esses artigos aqui, eles aplicam-se ao processo do trabalho no momento da fase de liquidação. Então, o artigo 509, ele fala o seguinte: quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação a requerimento do credor ou do devedor. Os outros artigos, nós não vamos ler eles agora. Eu quero que vocês guardem esse comando final do 509 que fala a requerimento do credor ou do devedor. Porque na Justiça do Trabalho não é bem assim que vigora. Mas vocês vão entender isso na parte ali da liquidação por cálculo. É importante, antes da gente falar das hipóteses de liquidação propriamente dito, é importante que nós saibamos respeitar aquilo que foi decidido. E aquilo que foi decidido, quando não comportar mais recursos quanto a fatos e prova, nós reconhecemos como presente a coisa julgada material. Isso fica claro onde? Isso fica claro no 509, parágrafo 4º, que fala: na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. Isso daqui, então, quer dizer o seguinte, que na fase de liquidação, eu não rediscuto a matéria. Na fase de liquidação, eu simplesmente quantifico a obrigação que foi criada com essa decisão. Texto semelhante tem no 879, parágrafo 1º, que fala o seguinte: na liquidação, não se poderá modificar ou inovar a sentença liquidanda, nem discutir matéria pertinente à causa principal. Ou seja, respeito à coisa julgada material. Precisamos garantir a segurança jurídica. Não seremos nós, os operadores do direito, que traremos a insegurança jurídica aos processos judiciais. Era esse a consideração que eu gostaria de fazer a título dessa fidelidade. E agora nós vamos estudar as 3 hipóteses de liquidação. Hoje nós vamos encerrar a nossa aula com a liquidação por cálculo. Na quarta-feira, nós trataremos a por arbitramento e a liquidação por artigo. Certo? Então, a liquidação por cálculo. A liquidação por cálculo, ela é rotineira. Via de regra, se não houver uma complexidade no processo que está sendo julgado, essa liquidação vai acontecer o seguinte. Vou voltar aqui nessa escadinha. Eu apaguei. A escadinha está lá na outra matéria. Vamos pensar essa escada aqui, ó. Vara do Trabalho, TRT e o TST. Vamos pensar que o processo chegou aqui. Aqui nós temos o acórdão e foi mantida a decisão.
O que vai acontecer com esse acordo? Vai ter um despacho lá, certifico o transcurso do prazo recursal, certifico o trânsito em julgado, retorne o feito para a vara de origem. Então, vai pegar isso daqui, vai devolver para cá. Então, quando chegar aqui, se não houver uma complexidade quanto às obrigações, nós iniciaremos essa liquidação por cálculo. E como tem sido essa liquidação por cálculo? Essa liquidação por cálculo, ela tem ocorrido dessa maneira aqui, ó. Eu tenho, em um primeiro momento, uma sentença ilíquida. Dessa sentença ilíquida, o magistrado, nos termos do 879, parágrafo 2º, ele abre o prazo de... Eita! Não era para ter feito isso, não, gente. Espera aí. Vocês voltaram a enxergar a tela? Ok. Então, retomando aqui, eu tenho aquela sentença ilíquida. Vamos fazer de novo aqui aquele desenho lá. Nós temos a vara, nós temos o TRT e nós temos o TST. Com o trânsito em julgado, esse processo vai ser devolvido para a vara do trabalho. Isso vai chegar em uma forma de sentença ilíquida. Então, eu tenho as obrigações previstas na sentença, mas eu não tenho a quantificação. Dessa sentença ilíquida, em 8 dias, as partes, elas apresentarão o seu cálculo. Aí lembra que eu pedi para vocês para guardarem o final do 509 do CPC a requerimento do credor ou do devedor? Veja bem, embora possa ser iniciado por requerimento de qualquer dos dois, eu não enxergo interesse do devedor em iniciar uma liquidação. Então, quando eu estou pelo reclamado e o juiz intima para as partes apresentarem, eu devolvo com uma petição informando que tem que ser iniciado pelo exequente, pelo liquidante, e dos cálculos dele, eu tenho que ter oportunidade de impugnar. Por quê? Embora o parágrafo 2º ele fala do prazo comum, eu não enxergo no reclamado o interesse em iniciar essa fase, mas tudo bem. Então, eu tenho essa sentença ilíquida. Dessa sentença ilíquida, as partes serão intimadas para apresentação de cálculo. Dessa apresentação de cálculo, o juiz atribuirá um prazo para que eles impugnem esses cálculos apresentados. E detalhe, essa impugnação ela deve ser específica. Não é permitido para a parte falar o seguinte: os cálculos estão impugnados porque eles estão errados. Isso não existe. Eu tenho que colocar o cálculo do Breno, ele está errado no ponto em que trata das horas extras, porque ele não considerou os juros e a correção monetária na forma da lei. Então, eu impugno de forma especificada. Se houver dúvida, aqui, nossa, gente, aqui o magistrado, ele nomeia um perito, esse perito, ele vai trazer o cálculo, e desse cálculo, o juiz homologa. Dessa homologação, eu tenho essas possibilidades aqui. Eu tenho a possibilidade do pagamento, que feito isso, eu encerro o inadimplemento, levanto qualquer tipo de restrição e arquivo o processo pelo cumprimento. Agora, a parte não concorda com o cálculo que foi homologado. Se a ela for imputado essa obrigação, ela deposita a quantia a fim de garantir a execução, ou ela nomeia bens também com essa finalidade de garantir a execução, e ela vai fazer o quê? Ela vai embargar. Aí, embargos de execução. Desses embargos, o que o juiz vai fazer? Ele vai dar uma decisão. Dessa decisão, se a parte continuar não concordando, o que vai caber? Um agravo de petição.
Então, hoje, o caminho seguido por essa liquidação de cálculos é esse. Sentença líquida. Da sentença líquida, prazo para as partes apresentarem os cálculos. Do prazo para a parte apresentarem os cálculos, parte para as partes impugnarem o cálculo. Dos prazos de impugnação, o juiz homologa esse cálculo. Da homologação, ou o executado paga, ou o executado garante e continua discutindo, ou o executado fica inerte e a execução prossegue normalmente. Hoje, a partir de 2017, essa é a regra para a liquidação da sentença. Esse comando está onde? Está aqui no parágrafo 2º. Elaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir às partes prazo comum de 8 dias para a impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão. Então, a partir de 2017, esse é o rito da fase de liquidação. Professor, se esse era o rito da fase de execução, da fase de liquidação, a partir de 2017, como que ele era antes? Ele era na forma do 884 da CLT, que é a que trata dos embargos à execução. Ele era nesse formato aqui. O 844, ele fala o seguinte: garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 5 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação. Aqui, pessoal, nada mais é do que, se nessa hipótese eu tenho essa fase de impugnação, aqui, essa fase de impugnação, ela somente estaria aqui, via embargos à execução, e eu não teria ela antes da homologação. Ou seja, a regra do 884, ela torna o processo mais célere, só que ela possibilita uma homologação conflituosa. Então, eu, particularmente, entendo que essa intervenção da reforma trabalhista, ela foi muito pontual, porque ela trouxe a possibilidade de discussão da matéria antes da sua homologação. Isso trará uma segurança maior quanto ao que foi decidido. Pessoal, uma pergunta objetiva e rápida. Ficou claro essa diferença entre o modelo pós-reforma e o modelo pré-reforma trabalhista? Ou alguém ficou com dúvidas? Ótimo. Então, feito essa demonstração aqui, nós só precisamos abordar isso daqui, que é a aplicação do artigo 524, parágrafo 3º ao 5º. Aqui, eu estou na fase de liquidação. No entanto, eu posso ter documentos que estejam na posse do devedor ou que estejam na posse de terceiro. Nessas duas possibilidades aqui, o magistrado ele vai determinar por quem estiver na posse desse documento a apresentação, sob pena de crime de desobediência e de serem reputados verdadeiros aquilo que o exequente colocou. Ou seja, não é interesse do executado que seja considerado aquilo que o reclamante colocou, aquilo que o exequente colocou. Então, se ele não apresentar no prazo máximo de 30 dias ou no prazo assinalado pelo magistrado, ele não vai poder discutir isso depois. No 31º dia, ele não vai poder trazer o documento que estava determinado, porque precluiu. E se estiver com o terceiro, ele tem que apresentar, sob pena do crime de responsabilidade e de ter que arcar com eventuais despesas pela sua inércia. Professor, mas e se o terceiro for próximo ao exequente? E se ele fizer isso com o intuito de prejudicar o executado? Se for essa hipótese, o que o magistrado vai fazer?
ele vai nomear uma parte isenta, um perito, para que ele possa conduzir isso e a resposta dele servirá de base para a convicção do magistrado. E para a gente encerrar, era só isso daqui. Os pedidos implícitos, ou seja, pedidos de juros de mora e correção monetária, eles estando ou não presentes na sua petição, eles deverão ser considerados na fase de liquidação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a Ana, na petição inicial dela, por um lapso, ela esqueceu de colocar a condenação em juros e correção. Isso significa que lá no final ela vai receber o valor seco? Não. Significa que esse pedido ele está implícito, que essa é uma obrigação legal e que pedindo ou não os juros e a correção, eles serão considerados na fase de liquidação. Pessoal, o que eu havia planejado para hoje era isso, e eu fico agora aberto para as perguntas de vocês. Quem tem alguma pergunta a fazer? Sobretudo, dos juros de correção? Ou o documento na posse de terceiro? O dos juros é o seguinte. Vamos ler a súmula 211. Talvez fica mais claro. Deixa eu abrir aqui súmulas. A súmula 211, ela fala o seguinte: juros de mora e correção monetária, independência do pedido inicial e do título executivo judicial. Os juros de mora e a correção monetária incluem-se na liquidação, ainda que omisso, o pedido inicial ou a condenação. Não depende de ser requerido pela parte. Basta que haja a condenação, que obrigatoriamente a esse valor serão atribuídos os juros e a correção monetária. Seria isso. Ficou claro ou não? Se não ficou claro, muda o exemplo até ficar claro. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, não havendo mais perguntas, vou encerrar aqui a gravação. Tenham todos um excelente final de semana, bons estudos e qualquer coisa que precisar, podem contar comigo